Após transmigrar, o homem passa décadas e finalmente se torna o grande preceptor, exercendo o poder supremo sobre o reino. Mas justo quando ele está prestes a desfrutar dos prazeres do mundo mortal, dois cultivadores aparecem de repente sobre o palácio. Estes dois começam a lutar no ar, desconsiderando completamente os mortais abaixo. As consequências são como um castigo divino caindo, reduzindo toda a capital a ruínas. Minhas dezenas de esposas, concubinas, filhos não conseguem escapar deste desastre. No entanto, não consigo evitar rir de excitação. Porque desde o dia em que me tornei um oficial, usei meu poder para procurar vestígios de imortais. Uma vez, enviei dezenas de milhares de cavaleiros para os mares congelados do extremo norte, o grande oceano do extremo sul, o abismo vazio do extremo leste e as montanhas conectadas do extremo oeste. Contudo, mesmo depois de vasculhar quase todo o grande Xuan, não encontro nenhum vestígio da existência de imortais. Hoje, após testemunhar que cultivadores realmente existem, eu rapidamente levanto minha mão e formo selos manuais. Eu invoco o meu artefato, reencarnação. Ele pode transformar tudo o que eu realmente vivi em experiências ilusórias simuladas, permitindo-me retornar a um ponto de ancoragem definido. Na verdade, esta já é a minha segunda vida desde que transmigrei para este continente. Na minha primeira vida, devido à minha falta de compreensão deste mundo, eu só pude trabalhar. Mais tarde, tornei-me um homem rico comum. Casei, tive filhos e vivi uma vida sem intercorrências. Finalmente, quando minha vida se aproximava do fim, eu finalmente despertei este artefato chamado reencarnação. Confiando neste artefato, sou capaz de ascender rapidamente nesta vida e me tornar o grande preceptor. No entanto, não posso reiniciar imediatamente agora porque nesta vida, ainda há um assunto muito importante a ser tratado. Agora que a maioria dos edifícios da capital Sevan foi destruída em um instante, depois que meu batalhão de guarda de confiança assumir a capital Sevan, eles não só poderão avançar na reconstrução pós-desastre mais rapidamente, mas, mais importante, eu poderei ficar no acampamento militar e investigar o paradeiro desses dois cultivadores. Vários meses depois, a capital reconstruída finalmente recupera alguns sinais de vida. Durante este tempo, os agentes secretos que envio não conseguem encontrar nenhum vestígio daqueles dois cultivadores. Sendo esse o caso, não desejo perder mais tempo aqui. Eu ativo a reencarnação imediatamente. Como de costume, várias opções aparecem diante de mim para a preservação. Primeiro, manter um item que possuo nesta vida. Segundo, manter meu reino de cultivo. Terceiro, permitir que uma pessoa próxima a mim mantenha as memórias desta vida. Quarto, abandonar todas as opções para acelerar o progresso de carregamento. Após analisá-las, ainda planejo continuar escolhendo a quarta opção. A transformação do artefato de reencarnação em ilusão requer carregamento. Quando eu sofrer um golpe fatal, ele consumirá o progresso de carregamento para ativar automaticamente um escudo protetor. Meu objetivo nesta vida é aprender os segredos do cultivo com aqueles dois cultivadores. Com a experiência de duas vidas, tudo procede suavemente como se fluísse naturalmente. Neste exame, escrevo uma redação ainda melhor do que na minha vida anterior, alcançando diretamente as maiores honras nos 3 exames imperiais, tornando-me renomado por todo o reino. Depois, eu ainda escolho servir como oficial no condado de Wen. Embora a corte expresse muita confusão e arrependimento, eles ainda aprovam meu pedido. Devido à minha grande reputação, mais minha compreensão completa dos temperamentos de todos os oficiais do condado, eu rapidamente coloco o condado de Wen sob submissão completa e começo a promover meus subordinados de confiança. Em seguida, encontro alguém que pode servir como sósia para o príncipe Lenge e o treino como um confidente de confiança. Depois, coordenando com ele por dentro e por fora, eu elimino o príncipe Lenge e tomo seu lugar. A partir deste ponto, ganhei com sucesso o controle da mansão do príncipe Lenge. Mais tarde, o casamento entre o príncipe Lenge e a neta do grande erudito-chefe prossegue conforme o planejado. Naquela noite, eu entro secretamente no quarto nupcial e consumo o casamento com a princesa de Lenge. No ano seguinte, ela me dá um filho. Depois de mais alguns anos, o imperador finalmente fica gravemente doente. Após receber o edito de sucessão, eu rapidamente trago meus confidentes para a capital. Depois que meu príncipe fantoche Lenge ascende ao trono, eu coloco extensivamente meus confidentes por toda a corte. Combinado com a cooperação secreta da neta do grande erudito, eu rapidamente controlo tanto a corte quanto o reino. Após apoiar meu filho ao trono, eu me nomeio o grande preceptor, alcançando mais uma vez uma posição de poder supremo sobre o reino. Neste dia, agentes secretos finalmente vêm relatar que parecem ter descoberto o reino imortal. Eles dizem que na borda mais oriental do continente, a névoa sobre o abismo vazio se dissipa por meio-dia a cada 15 anos. Naquele momento, eles viram vagamente muitos edifícios magníficos escondidos lá dentro. A julgar pela cena próspera, a cidade deve conter não menos que 1 milhão de pessoas.
Além disso, muitas bestas raras e exóticas voavam no céu. Ao ouvir isso, pergunto se ele encontrou uma maneira de descer naquele abismo. O homem diz que eles tentam vários métodos, mas nenhum tem sucesso. Assim que eles descem, são despedaçados por um vento violento que aparece do nada. Ouvindo isso, eu suspiro silenciosamente. Parece que ainda devo esperar que aqueles dois cultivadores apareçam sobre a capital novamente. Logo mais de 10 anos se passam, e o tempo chega ao dia em que vi os cultivadores na minha vida anterior. Aqueles dois aparecem sobre a capital, assim como da última vez. No entanto, desta vez, justo quando estão prestes a lutar, eles de repente descobrem muitos projéteis de metal sendo disparados rapidamente da cidade abaixo. O homem corpulento chamado Kun ativa apressadamente seu escudo protetor para se defender. Olhando para baixo, ele descobre. Estes projéteis de metal todos vêm de tubos de metal nas mãos daqueles mortais no chão. Kun olha para essas pelotas de metal, muito curioso sobre o que são. Então ele usa técnicas imortais para puxar uma das mãos daquelas pessoas para examinar. Após completar sua inspeção, ele diz que é uma pena que este tipo de coisa só tem efeito nesta terra onde o grande tão é incompleto. Então ele olha para baixo e diz que nós, mortais, ousamos atacar um cultivador como ele. Com isso, ele varre sua grande mão e libera o rugido de um dragão de fogo em direção ao chão. No segundo seguinte, este dragão de fogo varre toda a capital como um demônio destruidor de mundos. Num piscar de olhos, reduz a capital a ruínas mais uma vez. Mas quando ele olha para o chão novamente, fica chocado com a cena diante dele. Ele descobre que, embora os edifícios tenham desabado, nenhum único mortal abaixo foi ferido ou morto. Dom Juanzi ao lado discerne o truque, dizendo que aquelas armas escondidas de agora a pouco foram embebidas em sangue mortal. Só então Kun entende de repente. É preciso saber que o sangue mortal contém algo chamado miasma mortal e imortal. Ao contato, na melhor das hipóteses, o poder espiritual de alguém enfraquece. Na pior das hipóteses, põe a vida em perigo. Os dois rapidamente entendem que foram emboscados e imediatamente se viram para deixar este lugar primeiro. Neste momento, eu grito alto. Se vocês dois fugirem hoje, amanhã a notícia de que obtiveram um método de cultivo de formação do núcleo se espalhará por todo o mundo do cultivo. Ao ouvir isso, o coração de Dom Xuanzi treme violentamente. A questão de obter o método de cultivo é conhecida apenas pelos dois e não poderia ter vazado. O que eles não sabem é que esta informação, incluindo sobre o miasma mortal e imortal, eu aprendi com o diálogo de batalha deles na minha vida anterior. No breve momento em que estão atordoados, dezenas de outras balas de canhão são disparadas do chão. Subsequentemente, quando as balas de canhão explodem ao redor deles, todas estão cheias de sangue mortal. Finalmente, ambos estão com os corpos corroídos, incapazes de voar, e ambos caem. Os soldados ao redor gritam alto, dois mestres imortais, por favor, não resistam mais. Nosso grande preceptor ordenou que se vocês dois se renderem, poderão manter suas vidas. Justo quando Dom Xuanzi se prepara para lutar até a morte, ele descobre um anel voando na sua frente. Virando-se, ele descobre que este anel pertence a Kun, que jaz morrendo no chão. Ele diz a Dao Xuanzi para pegar rapidamente seu anel de armazenamento e encontrar uma maneira de escapar. Com isso, ele dá seu último suspiro. Observando esta cena de longe, não posso deixar de me maravilhar com o fato de que a letalidade do miasma mortal e imortal para os cultivadores é realmente tão grande. Dao Xuanzi acredita que outros cultivadores estão se escondendo atrás dos mortais, usando o miasma mortal e imortal contra eles. Ele se recusa a aceitar que ele e seu irmão morrerão nas mãos de vilões tão desprezíveis. Então ele mobiliza seu último poder espiritual ao custo de queimar sua força vital, usando as maravilhas do céu e da terra como sua fundação, e chama, espada, venha. No segundo seguinte, uma grande espada de 100 metros de largura desce dos céus. Quando esta espada gigante está prestes a cair sobre a capital, eu ativo apressadamente o artefato novamente, terminando esta vida e retornando ao ponto de ancoragem inicial. Desta vez, planejo primeiro conquistar um dos dois. Então, nesta vida, após ganhar o controle da corte, eu pessoalmente venho para a área acima do abismo vazio. De acordo com o cálculo do tempo, hoje é exatamente o dia em que o nevoeiro denso se dissipa a cada 15 anos. Mas quando pego o telescópio e vejo claramente a cena abaixo, um suor frio imediatamente brota por todo o meu corpo. Porque sob este abismo, não há edifícios magníficos. Tudo se tornou ruínas. Além disso, na parede de pedra gigante, estão escritas as palavras "O tão imortal está morto". Isso me faz pensar que mudanças ocorreram aqui e o que exatamente aconteceu com todo o mundo do cultivo. Então, espero por mais algumas décadas até o dia em que os dois aparecem sobre a capital. Desta vez, faço todos os soldados atirarem em Kun enquanto gritam alto, Kun, esperamos aqui por muito tempo sob as ordens do mestre imortal Dom Xuanzi.
Depois que Kun bloqueia as balas e descobre que é um miasma mortal imortal, seu coração fica muito alarmado. Então ele xinga alto para Dong Xuanzi ao seu lado, bastardo. Mas Dong Xuanzi, por sua vez, está ainda mais perplexo. Ele não consegue entender por que mortais atacariam Kun sob sua bandeira e ainda usariam um miasma mortal imortal. Ele explica apressadamente que esses mortais não estão agindo sob suas instruções. Antes que ele possa terminar, eu grito novamente de baixo, Mestre Imortal Dong Xuanzi, como você pode nos virar as costas? Você não disse que, depois de ajudá-lo a tomar o método de cultivo da formação de núcleo, levaria meu povo para longe desta terra de imortais isolados? Você deve saber que, pelo miasma mortal que você mencionou, nós incorremos na ira pública. Se você não puder nos tirar daqui, meu clã certamente morrerá sem um lugar para ser enterrado. Isso faz com que o hesitante Kun tenha certeza de que é mesmo Dong Xuanzi conspirando contra ele. Porque, além deles dois, é impossível para qualquer outra pessoa neste mundo saber sobre a existência do método de cultivo. Dong Xuanzi vê que continuar assim não é uma solução, então ele emprega técnicas imortais e começa a procurar a origem da voz no chão. Logo depois que a encontra, ele avança violentamente em direção ao chão. Ao pousar, ele descobre que as vozes emanam de uma caixa preta. Ele se pergunta que tipo de artefato é este. Esta pessoa é realmente muito cautelosa. Pensando nisso, ele casualmente libera técnicas imortais e explode meu alto-falante em pedaços. Ao mesmo tempo, Kun também o persegue e chega. Ele grita, Dong Xuanzi, você e eu nos conhecemos há 100 anos. Eu nunca esperei que no final, você seria esse tipo de pessoa. Com isso, ele levanta a mão e libera a técnica do dragão de chamas furiosas. Instantaneamente, um pilar de fogo dispara violentamente em direção a Dong Xuanzi. Dong Xuanzi naturalmente não ficará parado esperando a morte. Ele também levanta a mão e invoca sua longa espada, que colide com aquele pilar de fogo. Neste momento, começo a gritar novamente, este Dong Xuanzi é inconstante e vingativo. Se deixarmos ele vencer, não teremos chance de sobreviver. Homens, ouçam meu comando, ajudem o mestre imortal Kun a lidar com Dong Xuanzi. Ao ouvir isso, Kun fica muito satisfeito e diz, como diz o ditado, aqueles que cometem muitas injustiças trarão sua própria destruição. Dong Xuanzi, eu nunca esperei que você, que sempre se orgulhou de ser nobre, também traísse os outros e sofresse as consequências. O injustiçado Dong Xuanzi fica tão enfurecido que xinga Kun, seu tolo. Estamos sendo manipulados por alguém. Mas Kun se recusa completamente a ouvir. Ele imediatamente forma selos de mão e libera sua técnica recém-compreendida, a prisão do dragão. Assim que suas palavras terminam, uma jaula forjada de chamas de alta temperatura desce do céu, prendendo Dong Xuanzi. Vendo isso, Dong Xuanzi também forma apressadamente selos de mão para romper a jaula. Com um grande estrondo, ele sobe aos céus carregando sua longa espada. Então, usando sua técnica suprema, ele invoca novamente aquela espada gigante. Kun, abaixo, não tem intenção de recuar. Ele há muito tempo queria testar sua força contra este golpe de Dong Xuanzi. No momento em que os dois estão prestes a colidir com suas técnicas supremas simultaneamente, ordeno a meus subordinados que disparem uma saraivada em Dong Xuanzi. Depois que as balas explodem, o miasma mortal e imortal o envolve completamente. Isso faz com que seu poder espiritual diminua drasticamente, e ele é atingido pela prisão do dragão de Kun. Sem lhe dar tempo para reagir, aqueles galhos se dividem rapidamente, despedaçando Dong Xuanzi. Aquela espada gigante no céu também se transforma em fragmentos e se espalha. Depois que Kun pousa, eu apressadamente vou à frente para prestar meus respeitos e pedir que ele salve as 1000 vidas do meu clã. Ele se vira e pergunta, aquela voz que soou de todas as direções agora, foi obra sua, não foi? Ele também diz que eu, um mero mortal, realmente ousei interferir na batalha entre cultivadores. Eu digo que estou apenas buscando um vislumbre de sobrevivência. Ao ouvir isso, Kun se acalma e diz que todos neste mundo lutam desesperadamente por esse vislumbre de sobrevivência. Em seguida, digo que Dong Xuanzi uma vez me prometeu que, se isso desse certo, ele nos levaria para longe deste lugar. Kun suspira e diz, por 100 anos, Dong Xuanzi tem sido fiel à sua palavra em público. Eu nunca esperei que ele agisse sem nenhum princípio, até mesmo enganando mortais. A formação de isolamento imortal é extremamente perigosa. Até nós mesmos precisamos de um esforço considerável para sair, então como seria possível trazer mortais junto? Ouvindo essas palavras, meu coração treme violentamente. Depois de me recuperar por um momento, digo que este não é o lugar para conversar. Então o levo a uma câmara subterrânea e pergunto se suas palavras são verdadeiras. Kun diz que não tem necessidade de me enganar, um mero mortal. Talvez cultivadores do estágio do núcleo dourado pudessem proteger mortais enquanto rompem essa formação de isolamento imortal.
Ao ouvir isso, perguntei desanimado, isso significa que nós, mortais, não temos esperança de deixar este mundo? Para deixar a Terra de imortais isolados, é preciso romper a formação de isolamento imortal. Com um mero corpo mortal, não há absolutamente nenhuma possibilidade de romper. Ele também diz que não me restam muitos anos de vida. Não seria muito bom ser um imperador local aqui? Em seguida, pergunto a ele se alguém pudesse cultivar até o estabelecimento da fundação como ele, se então seria capaz de partir. Depois de ouvir isso, Kuon ri com vontade e diz que é impossível. Este lugar não tem nenhuma energia espiritual, então não há como cultivar. Além disso, vocês, mortais, estão cobertos de miasma, então como poderiam cultivar para se tornarem imortais? Ele me aconselha a desistir dessa ideia. Para os mortais que desejam cultivar, eles devem primeiro ir para o mundo exterior para reconstruir seus corpos e limpar o miasma. Caso contrário, mesmo que o caminho para a imortalidade seja colocado diante deles, eles podem vê-lo, mas não podem alcançá-lo. Ouvindo isso, fico tão desesperado que meu corpo inteiro treme. Depois de confirmar com ele mais uma vez que realmente não há solução, eu me levanto e saio. No momento em que saio da câmara, a porta de pedra de 2,5 metros de espessura se fecha rapidamente. Imediatamente depois, o miasma mortal e mortal jorra rapidamente das paredes de pedra ao redor, envolvendo Kuon. Finalmente, apenas seus gritos agonizantes atravessam a porta de pedra. Já que mortais e mortais não podem coexistir, como eu, um mero mortal, poderia confiar completamente em suas palavras. Eu ouvi o relato de Kuon, que explica que esta é a terra de imortais isolados. Tudo começa com a grande catástrofe no antigo mundo do cultivo, vários milhares de anos atrás. A princípio, os cultivadores não levaram a praga entre os mortais a sério, até que um cultivador contraiu essa praga. De repente, tornou-se virulenta e começou a se espalhar entre os cultivadores. Não demorou muito para que se espalhasse por todo o mundo do cultivo através da energia espiritual da qual os cultivadores dependem. Os cultivadores que contraíram esta praga, em casos leves, regrediram no cultivo e caíram de reino. Em casos graves, eles perderam todo o seu cultivo da noite para o dia, tornando-se indistinguíveis dos mortais, e então morreram e seu dom se dissipou. Em desespero, os cultivadores descontaram sua fúria nos mortais. O massacre em grande escala continuou por um período antes de ser interrompido. Porque descobriram que, depois que os mortais morriam, a praga não só não desaparecia, mas perdia suas restrições e se espalhava ainda mais severamente através da energia espiritual, fazendo com que mais cultivadores perecessem. No entanto, os cultivadores não ficariam parados esperando a morte. Imediatamente, numerosos cultivadores começaram a pesquisar métodos para tratar e resistir a esta praga. Outro grupo de cultivadores propôs o notoriamente infame plano da Grande Migração. Eles expulsaram todos os mortais do mundo do cultivo para mundos menores circundantes sem energia espiritual ou céus caverna destruídos, e então usaram formações para selá-los permanentemente, impedindo que os mortais retornassem. Originalmente, o mundo do cultivo não tinha mortais, mas nem todos os filhos nascidos de cultivadores tinham aptidão para o cultivo. Com o tempo, um número considerável de mortais nasceu novamente. Se esses descendentes quisessem cultivar, eles tinham que purificar o miasma de seus corpos. Gradualmente, esse miasma tornou-se o marcador que distinguia imortais de mortais, e todos o chamavam de miasma imortal mortal. Depois de ler o testemunho de Kuon, minhas mãos não param de tremer. Existem inúmeras terras imortais isoladas, e os cultivadores dispostos a arriscar grande perigo para entrar nesses lugares são extremamente raros. Conseguir encontrar 2 deles já é uma sorte extrema. Como mortal, minha expectativa de vida é limitada. Mesmo que eu possa simular reencarnações continuamente, estou apenas repetindo dentro do meu tempo de vida. Este ano, já tenho 70 anos com um limite fisiológico de vida de 86. Nesses 16 anos, a possibilidade de encontrar outros cultivadores é basicamente zero, mas eu absolutamente não me resignarei a repetir esta vida mortal vida após vida. Nesse momento, de repente penso em algo importante. Então, vou apressadamente para a cela da prisão e pergunto a Kuon como aqueles mortais vieram originalmente para esta terra imortal e isolada. Kuon vê que eu ainda não desisti e me perguntou de que adiantaria mesmo se eu saísse. Com mais de 70 anos, eu ainda quero cultivar para me tornar um imortal? Eu digo que agora o cultivo dele está completamente perdido. Se ele voltar para o mundo do cultivo, poderá continuar cultivando? Então eu prometo que, contanto que ele me ajude a encontrar um caminho para o reino imortal, eu o levarei de volta comigo. Kuon me xinga de canalha traiçoeiro e me diz para não tentar enganá-lo novamente. Eu digo que seja verdade ou mentira, no fim das contas, é uma esperança. Ele quer passar o resto da vida numa cela de prisão? Impotente, Kuon tem que me dizer que, naquela época, eles deveriam ter usado artefatos semelhantes a naves voadoras ou ônibus voadores.
Nos tempos antigos, o mundo do cultivo tinha muitas pessoas. Seitas estavam por toda parte, e a prosperidade era ilimitada. Tais artefatos de transporte eram muito comuns. Infelizmente, após as grandes mudanças no céu e na terra, os cultivadores tornaram-se paranoicos e começaram a agir sozinhos. Naves voadoras e ônibus voadores tornaram-se raramente vistos. Pergunto se as grandes mudanças no céu e na terra que ele menciona se referem àquela praga. Kuhn diz que, embora o miasma mortal seja estranho, ele não pode abalar a fundação dos cultivadores. A razão pela qual ele pode se espalhar descontroladamente é porque a maioria dos cultivadores do mundo pereceu em uma grande catástrofe. Suas palavras me lembram do que ele disse uma vez ao lutar contra Dalxuanzi, o caminho do núcleo dourado, ou eu ou ele. Embora existam muitos métodos de formação de núcleo neste mundo, há ainda mais cultivadores presos no estabelecimento da fundação. Então, pergunto a ele se essa grande catástrofe é sobre técnicas imortais que não podem ser cultivadas em conjunto. Kuhn diz que está correto. Dizem que nos tempos antigos, não havia tal restrição. Naquela época, inúmeras grandes seitas de cultivo abriram amplamente seus portões para aceitar discípulos e ensinar suas artes. Os cultivadores tinham a orientação de mestres e podiam consultá-los a qualquer momento ao encontrar dificuldades no cultivo. Eles podiam até trocar percepções e discutir com outros discípulos que cultivavam as mesmas técnicas. O mundo do cultivo inteiro apresentava uma cena tão vibrante e magnífica. Mas até que um dia, os cultivadores descobriram que sua eficiência de cultivo estava se tornando cada vez menor. Eles podiam até sentir durante o cultivo quantas pessoas no mundo estavam praticando a mesma técnica. Eles ficaram horrorizados ao descobrir que quanto mais pessoas cultivavam simultaneamente a mesma técnica, menor a eficiência de cultivo para aqueles que a praticavam. Inúmeros cultivadores não faziam progresso em seu cultivo. Quando suas vidas se aproximavam do fim, eles não podiam mais esconder a intenção assassina em seus corações. Antigos mestres, discípulos, irmãos e irmãs de seita tornaram-se instantaneamente inimigos mortais. Uma catástrofe que varreu todo o mundo do cultivo assim começou. Contanto que praticassem o mesmo método, eles eram inimigos bloqueando o caminho um do outro, e era uma luta até a morte. Mesmo que quisessem se esconder nas profundezas das montanhas para cultivar secretamente, não podiam escapar porque os cultivadores que praticavam a mesma técnica podiam sentir a localização uns dos outros. Depois de ouvir seu relato, perguntei a ele como os cultivadores praticam agora e como é o mundo do cultivo atual. Kuhn diz que, no mundo do cultivo atual, se alguém quer cultivar, existem quase apenas duas escolhas. A primeira opção é juntar-se à Aliança dos 10.000 Imortais. É uma aliança formada por numerosos cultivadores onde você pode trocar pontos de contribuição por métodos de cultivo e recursos correspondentes. Esses pontos de contribuição podem ser ganhos completando tarefas designadas ou através de trocas com outros. A segunda opção é juntar-se ao Conselho dos 5 Anciãos criado por 5 especialistas supremos. A influência deles é extremamente vasta. Qualquer pessoa com aptidão para o cultivo pode se juntar voluntariamente, mas o preço é assinar um contrato de alma para servir ao Conselho dos 5 Anciãos por um certo período. Depois de ouvir sua explicação, perguntei se parece que os métodos de cultivo no reino imortal não são tão escassos, afinal. Kuhn me diz que a maioria desses são métodos de cultivo incompletos. Mesmo depois de serem recompilados pelas principais facções, eles só podem te levar à grande perfeição do refinamento de que, para avançar mais e estabelecer sua fundação Dão, você precisa mudar para um método de cultivo de nível superior. O mesmo se aplica além do estabelecimento da fundação. Métodos de cultivo do núcleo dourado existem apenas em lendas. Eu digo que, se você tem que trocar frequentemente de método de cultivo, isso não significaria começar do zero com um método diferente toda vez que você avança de reino? Kuhn diz que todos os cultivadores devem praticar a escritura verdadeira primordial suprema fragmentada. Isso não é realmente um método de cultivo, mas mais como uma técnica secreta. Sua função é permitir que os cultivadores dissolvam livremente seu reino de cultivo sem perdas significativas. Após dispersar seu cultivo e mudar para outro método, eles podem retornar rapidamente ao seu reino original. Ao ouvir sobre uma técnica tão milagrosa, eu exclamo maravilhado repetidamente. Kuhn suspira e diz que não importa quão milagrosa seja a escritura verdadeira, métodos de cultivo genuínos ainda são incrivelmente difíceis de encontrar neste mundo. Dão Xuanzi morreu sem saber que a razão pela qual peguei o manual e corri não foi apenas por ser um método de formação de núcleo, mas por ser um verdadeiro método de cultivo que leva diretamente ao reino da alma nascente. Ao ouvir isso, meu coração treme violentamente. Kuhn então diz que uma vez ouviu um certo rumor de que, ao longo de milhares de anos, mortais da Terra Imortal isolada retornaram secretamente ao reino imortal. Eu digo que, como tal rumor existe, eu definitivamente não vou desistir desse fio de esperança.
Kun diz que realmente não consegue entender por que um velho prestes a ser enterrado passaria por todo esse trabalho. Eu digo que, contanto que ele me ajude a encontrar um caminho para o mundo do cultivo, não só o levarei comigo, mas também devolverei tudo que era dele e que estava com Dong Xuanzi. Ao ouvir isso, Kun pergunta animadamente se eu realmente falo sério. Nesse momento, ele decide me ajudar com tudo que tem. Nos dias que se seguem, com a ajuda de Kun, coleto registros históricos e textos de todo o país, esforçando-me para encontrar pistas sobre a era da grande migração a partir dos registros fragmentados dos tempos antigos. Ao mesmo tempo, mobilizo o exército para escavar tumbas antigas em grande escala, tentando encontrar alguns vestígios. Embora isso provoque ressentimento público e os oficiais apresentem petições diárias para protestar, eu os reprimi à força. Mas 16 anos depois, mesmo com minha vida se aproximando do fim, ainda não encontrei nada. Este corpo pode morrer a qualquer momento. Então, quero verificar os itens no meu anel de armazenamento antes que esta vida termine. Primeiro é aquele método de cultivo da alma nascente de Kun. Infelizmente, sou apenas um mortal sem sequer sentido espiritual. Olhando para este método de cultivo, estou sentado sobre um tesouro que não posso usar. O anel também contém a espada de Daxuanzi. Segundo Kun, depois que um cultivador morre, os tesouros do estabelecimento da fundação perdem sua essência espiritual junto com a morte do cultivador. Mas então uma notificação surge de repente do sistema, fazendo meus olhos brilharem. Uma opção aparece no painel perguntando se eu quero carregar esta espada. Sem mais hesitação, eu imediatamente seleciono sim. De acordo com as informações da reencarnação, quando o progresso de carregamento da âncora atingir 100%, um segundo ponto de âncora será desbloqueado. Desta forma, posso escolher reiniciar a partir de qualquer ponto de âncora. Pensando nisso, pego os itens e ativo o artefato de reencarnação. Assim como das vezes anteriores, 4 opções aparecem diante de mim. No entanto, desta vez, seleciono a opção de reter um item desta simulação. No segundo seguinte, todos os tesouros raros do meu inventário são exibidos. No final, ainda escolho aquele pergaminho do método de cultivo da alma nascente. Ao completar minha seleção, um atributo de item vinculado aparece no meu painel de informações pessoais. Isso significa que este método de cultivo será salvo permanentemente no ciclo de reencarnação. Na vida passada, o meu plano de escavar tumbas antigas em grande escala para encontrar um caminho para o mundo do cultivo foi chocante demais. Mesmo com o meu forte controle sobre a corte, ainda assim gerou uma oposição considerável. Se eu planear desde o início nesta vida, talvez consiga mudar o pensamento das pessoas por todo o reino. Então, desta vez, com a minha manipulação nos bastidores, muitas mudanças subtis ocorrem no mundo. Ano Âncora 5, a escola antiquária surge do nada. Esta escola traz vários textos antigos para a capital para uma audiência imperial. A natureza requintada e inigualável destes textos antigos, raramente vistos no mundo, abala todo o reino. Ano Âncora 6. O imperador adoece gravemente e de repente fica acamado. Todos os médicos imperiais estão sem saber o que fazer. Neste momento, a escola antiquária traz uma pílula medicinal para a capital e apresenta-a durante uma audiência imperial. Depois de o imperador tomar a pílula, em apenas alguns dias, ele recupera-se milagrosamente por completo. Ano Âncora 11, a prefeitura de Jianguai desvenda um grande caso de saque de túmulos, capturando uma equipa de mais de 100 pessoas. O prefeito de Jianguai, Li Fan, não ousa tomar a decisão sozinho e envia um memorial expresso urgente para a capital Xuan, solicitando o julgamento do imperador. Um mês inteiro passa antes de o decreto do imperador finalmente chegar. Em vez da pena de morte, ele condena-os à escravidão e manda-os trazer para a capital. Ano Âncora 15. O imperador adoece gravemente e procura pílulas imortais para prolongar a sua vida. Ele então envia mais de 100.000 tropas para escavar túmulos antigos por toda a parte, em busca de vestígios de pílulas imortais. Infelizmente, as pílulas imortais são difíceis de encontrar, e o imperador morre com arrependimento. Entretanto, a tendência de busca de túmulos por antiquários torna-se ainda mais prevalente em todo o reino. Antes da sua morte, o imperador passa o trono para o príncipe Lânia. Assim, eu mais uma vez controlo secretamente o reino. Ano Âncora 23. À medida que túmulo após túmulo é escavado, a história perdida é gradualmente restaurada. A dinastia mais antiga que se pode encontrar chama-se Qiai. Eu então ofereço uma recompensa por todo o reino. Qualquer pessoa que encontre um túmulo da dinastia Qiai receberá um título de nobreza. Ano Âncora 25. O túmulo de Ixin, o primeiro imperador da dinastia Qi, é finalmente encontrado. Imediatamente, ordeno que escavem a passagem para o túmulo antigo. A passagem principal do túmulo estende-se por centenas de metros. Ambas as paredes laterais estão cobertas com murais realistas que permanecem claramente visíveis apesar de milhares de anos terem passado.
Ao chegar à câmara funerária principal, descubro que o espaço tem 40 a 50 metros de altura e milhares de metros de comprimento e largura. O teto do túmulo parece imitar a disposição celestial, incrustado com dezenas de milhares de pérolas luminosas. Muitos picos de montanha erguem-se por todo o lado, submersos num mar de nuvens. Este mar de nuvens, formado por meios desconhecidos, permanece fixo dentro da câmara do túmulo sem se mover. Mesmo depois de milhares de anos, não se dissipou. Cada pico de montanha está ligado por uma ponte invisível. Depois de alcançar o pico mais alto, vejo apenas uma cabana de como muito simples. Mas, ao inspecionar mais de perto, descubro que esta palha é na verdade feita de fios de ouro. Eu ordeno imediatamente aos meus subordinados que abram a porta e verifiquem o interior primeiro. Depois de a porta se abrir e eles confirmarem que não há perigo, eu sigo-os para dentro. Quando vejo os itens colocados lá dentro, fico muito chocado. No centro da sala, há uma placa memorial que diz: Túmulo de I Ching, discípulo externo da seita da Grande Adivinhação. Parece que, embora esta pessoa tenha se juntado a uma seita chamada Seita da Grande Adivinhação, ele permaneceu um discípulo externo até a morte, nunca pisando no caminho imortal, e foi finalmente exilado para este lugar por cultivadores. Antes da sua morte, ele nunca se esqueceu da sua seita. Tanto que a placa memorial não o identifica como um imperador, mas sim como um discípulo externo da seita da Grande Adivinhação. Presumivelmente, Ishan foi encarregado pelos cultivadores da seita da Grande Adivinhação de ser responsável pela grande migração deste reino. Eu então procurei na câmara funerária principal, mas depois de não encontrar artefactos mágicos como naves voadoras, voltei primeiro para o palácio. Vários dias depois, chega a notícia de que foram encontrados registros relativos a uma nave voadora no inventário dos bens funerários. No entanto, este túmulo já tinha sido saqueado. E, com base nos vestígios de danos, o roubo ocorreu há 1000 anos. Ao ouvir isto, fico tão furioso que viro a mesa à minha frente. Recuso-me a aceitar que, sempre que vejo um vislumbre de esperança, ele é imediatamente destruído. Depois de descarregar a minha raiva, emito uma proclamação por todo o reino. Qualquer pessoa que encontre pistas relacionadas com uma nave mortal receberá o título de Marquês de 1000 Famílias. Ano âncora 35. Finalmente chega a notícia de que o túmulo de um imortal foi descoberto. O batedor relata que, há vários dias, quando um grupo de pessoas escavava um túmulo antigo sem importância, foram subitamente feridos por uma força misteriosa disparada de dentro. Ao ouvir isto, ordeno urgentemente que tragam um miasma mortal e se apressem para abrir o túmulo. Sob a minha direção, sangue fresco é salpicado sobre ele. O escudo originalmente impenetrável transforma-se instantaneamente em cinzas no momento em que toca no sangue. Pouco depois de entrarmos, alguém relata que encontrou algo parecido com uma nave voadora. Ao receber esta notícia, corro para lá imediatamente, sem demora. Olhando para o objeto à minha frente, pergunto surpreendido se esta é a nave voadora. Mas esta coisa não é sequer do tamanho do meu sapato. No entanto, através de uma mensagem esculpida nas paredes do túmulo pelo seu dono antes de morrer, eu finalmente entendo o que realmente aconteceu. Acontece que o dono do túmulo se chamava Qian Hong, um cultivador do estágio de estabelecimento de fundação. Há mais de 3000 anos, ele foi caçado por inimigos, e sem ter para onde ir, escondeu-se nesta terra imortal isolada. A terra imortal isolada não tem qualquer energia espiritual. Esta pessoa não tinha muitas pedras espirituais consigo e, em pouco tempo, as suas pedras espirituais esgotaram-se. Sem pedras espirituais para repor a energia espiritual, o seu cultivo declinou rapidamente. Ele especulou que, quando os mortais foram exilados para este lugar há 1000 anos, talvez uma ou duas naves voadoras tenham sido deixadas para trás. Então, ele investigou de várias formas, depois de passar décadas, finalmente encontrou o túmulo de Ishin. Embora houvesse de facto uma nave voadora no túmulo, a sua formação de poder central estava danificada, e ele não era habilidoso no refinamento de artefactos. Neste ponto, Qian Hong finalmente desistiu da ideia de deixar esta terra imortal isolada. Eu então olhei para a placa de pedra. O sistema indica que este é um tesouro do céu e da terra chamado a Estela do Resquício do Passo. Depois de eu colocar a mão sobre ela, o artefacto da reencarnação não mostra nenhuma reação. Eu especulo que deve ter sido transformado numa pedra comum pelo miasma mortal e mortal. Eu então pego nos outros itens que ele deixou para trás. Um é um método de cultivo de refinamento de QI chamado a fórmula menor do verdadeiro retorno, que mostra o número atual de praticantes como uma pessoa. O outro é um método de cultivo do estabelecimento de fundação chamado registro da nuvem e da água, que também mostra o número atual de praticantes como uma pessoa. Vendo que alguém já está a praticar estes métodos de cultivo, penso imediatamente que isto é uma armadilha. Mas, ao pensar melhor, sinto que algo está errado. Mais de 3000 anos se passaram.
Esqueça o estabelecimento de fundação, até mesmo os cultivadores do núcleo dourado já estariam mortos há muito tempo. De repente, especulo se estes métodos de cultivo podem ter arquivos originais. Após a grande catástrofe, muitos métodos de cultivo foram compilados por grandes fações como a Aliança dos 10.000 Imortais e o Conselho dos 5 Anciãos. Portanto, devem existir arquivos originais. Quando a gestão destas grandes fações vê métodos de cultivo sem praticantes, eles retiram-nos novamente para as pessoas trocarem. Estes dois métodos podem até ter mudado de dono inúmeras vezes ao longo de 3.000 anos. E este item final é a nave voadora que tanto desejei. Embora esta nave voadora esteja danificada, não há necessidade de se preocupar. Qian Hong não conseguiu repará-la e eu, Li Fan, também não consigo, mas outra pessoa consegue? Então, espero mais 15 anos até ao dia em que Ku Hong e Dong Xuanzi sobrevoam a capital real. Desta vez, antes de começarem a lutar, eu intervenho para os interromper, perguntando se eles estão realmente a lutar até a morte por um mero método de cultivo de formação de núcleo. Ao ouvir isto, ambos ficam primeiro chocados, e depois dizem que sou verdadeiramente arrogante. Eu não mostro medo algum, mas em vez disso faço um gesto de boas-vindas, convidando ambos a descer e a ver por si mesmos. Curiosos para investigar, os dois deixam de lado seu conflito temporariamente e sentam-se comigo. Eu então digo a eles que, quando meu ancestral estava em seu leito de morte, ele deixou para trás uma profecia de que 2 imortais viriam do abismo do vácuo nas gerações futuras. Esta seria a oportunidade para o meu clã deixar este lugar. Por milhares de anos, meu clã tem sido cético. Mas hoje, finalmente se confirmou. Ouvindo isso, Ku Hong pergunta qual é o meu nome. Eu digo a eles que meu nome é Li Fan. Dong Xuanzi então pergunta o que eu quero dizer com a oportunidade de deixar este lugar. Minha expressão endurece enquanto pergunto se eles não acreditam em mim. Ku diz que ele e seu irmão viajaram pelo reino imortal por centenas de anos, mas nunca ouviram falar de nenhuma técnica de adivinhação capaz de profetizar eventos 1000 anos no futuro. Nesse ponto, eu dou um passo à frente e pergunto se eles já ouviram falar da seita da grande adivinhação. Ku parece se lembrar de algo e pergunta animadamente se eu me refiro à seita que era famosa em todo o mundo nos tempos antigos por suas artes de adivinhação. Ver a reação dele confirma que essa seita realmente existe, e eu solto um suspiro de alívio. Eu então digo que sou um discípulo da seita da grande adivinhação. Eu também digo que, embora meu ancestral tenha se juntado à seita da grande adivinhação, ele não gostava de cultivo e era obcecado apenas por técnicas de adivinhação. Mais tarde, quando o céu e a terra passaram por uma grande convulsão e os mortais precisaram ser realocados para outro lugar com o cultivo de refinamento de Qi inicial do meu ancestral, ninguém o teria forçado se ele não quisesse. No entanto, vendo seus familiares em pânico, meu ancestral se voluntariou para cuidar da migração mortal e depois permaneceu aqui com a família. Depois de ouvir isso, Dong Xuanzi diz que entende e pergunta por que eu os parei. Eu digo que, primeiro, vocês são a oportunidade para o meu clã deixar este lugar, e segundo, eu sinto que não vale a pena ver vocês lutando até a morte por um método de cultivo de formação de núcleo. Dong Xuanzi diz que eu talvez não saiba, mas os métodos de cultivo são extremamente raros no mundo exterior agora, e é perfeitamente normal se voltarem um contra o outro e lutarem por um único método. Nesse ponto, eu digo que antes de sua morte, meu ancestral passou um cultivo de núcleo dourado. Ao ouvir isso, Ku Hong imediatamente diz animadamente a Dong Xuanzi que isso é maravilhoso, e agora os dois não precisarão mais lutar por métodos de cultivo. Dong Xuanzi também pergunta imediatamente com o que eu quero que eles ajudem. Eu digo que o desejo mais acalentado dos meus ancestrais era que nós, membros do clã, retornássemos à seita da grande adivinhação. Antes de sua morte, além deste método de cultivo, ele também passou um artefato mágico chamado Recipiente da Grande Adivinhação. Embora esteja danificado, meu ancestral uma vez calculou usando artes de adivinhação que, anos mais tarde, 2 cultivadores viriam a este lugar, um habilidoso em esgrima, outro apreciador do refinamento de artefatos, que poderiam ajudar seus descendentes a reparar o recipiente da grande adivinhação e escapar desta terra abandonada. Ouvindo isso, ambos acreditam ainda mais em minhas palavras e se maravilham com o quão verdadeiramente profundas são essas artes de adivinhação. Neste ponto, eu me preparo para levá-los para verificar o método de cultivo primeiro, para que não fiquem apenas palavras. Vendo que Ku Hong também quer ir junto, Dong Xuanzi pergunta friamente se ele não está satisfeito mesmo depois de obter um método de cultivo de formação de núcleo. Essas palavras fazem o coração de Ku Hong tremer. Ele então se vira rapidamente e diz que, afinal, não irá. Vendo a situação, um sorriso astuto aparece em meus lábios. Quando levo Dong Xuanzi à entrada da câmara secreta, ele para abruptamente porque consegue ver que o interior está completamente cheio de miasma mortal e mortal que poderia tirar sua vida. Eu digo que é preciso ser cauteloso.
Como meros mortais, só podemos agir desta forma para proteger o tesouro mais precioso da nossa família. Enquanto falo, eu tiro um método de cultivo de dentro. Este é precisamente aquele que eu obtive de Korhong na vida passada. Vendo que este é na verdade um método de cultivo de alma nascente, o corpo inteiro de Dong Xuanzi começa a tremer incontrolavelmente. Vendo sua expressão, eu sei que ele definitivamente não percebe que o que Korhong tem é na verdade um método de cultivo de alma nascente. Eu então expliquei a ele que com o mestre imortal Korhong presente antes, eu temi que ele pudesse ter mais intenções, então escondi a verdade e disse que era apenas um método de formação de núcleo. Ao ouvir isso, Dong Xuanzi imediatamente junta os punhos para expressar sua gratidão e promete que ele definitivamente fará com que Kun me ajude a reparar o recipiente da grande adivinhação. Eu também rio com vontade e digo que, se isso puder ser realizado, certamente apresentarei o método de cultivo com as duas mãos. Depois de retornar ao grande salão, Dong Xuanzi diz a Kun que eu realmente tenho um método de cultivo de formação de núcleo. Ao ouvir isso, Kun diz que eles deveriam simplesmente pegar o método de cultivo à força. Meros mortais, não importa quantos, não poderiam parar os dois. Dong Xuanzi diz que, afinal, sou um descendente da seita da grande adivinhação, e ambos testemunharam aquelas aterrorizantes artes de adivinhação agora há pouco. Então, quem sabe que outros métodos eu posso ter? Ele persuade Korhong, dizendo que não haveria problema em apenas ajudar a reparar o recipiente da grande adivinhação, pois não é uma tarefa difícil. Na verdade, Dong Xuanzi teme que, se eu for pressionado demais, eu possa revelar que na verdade é um método de cultivo de alma nascente, o que seria problemático. O que parece ser um pequeno barco de madeira, na verdade, leva um ano inteiro para os dois consertarem. Depois que os reparos estão concluídos e ele é entregue a mim, Korhong diz que a formação de poder central, a formação de transformação e escala, e a formação de movimento do recipiente da grande adivinhação foram todas totalmente reparadas. No entanto, devido à falta de materiais, a formação defensiva e a formação ofensiva receberam apenas reparos simples. Embora possa romper a formação de ruptura imortal, seria bastante inadequado para lidar com ataques de outros cultivadores. Olhando para o recipiente da grande adivinhação em minha mão, digo animadamente que não importa. Contanto que eu possa retornar ao reino imortal com o símbolo do meu ancestral, eu naturalmente encontrarei um caminho de volta para a seita da grande adivinhação. Kun me explica que o recipiente da grande adivinhação tem 3 formas e requer energia espiritual como poder, controlada pelo sentido espiritual. A primeira forma tem apenas 10 metros de comprimento e 2 a 3 metros de largura. A forma um pouco maior tem 100 metros de comprimento, e quando expandido ao tamanho máximo, atinge 1000 metros de comprimento. Ele também diz que suas reservas de pedras espirituais não são abundantes, mas como combustível, são apenas o suficiente para o recipiente assumir sua segunda forma e deixar este lugar. No entanto, pilotar o recipiente da grande adivinhação requer pelo menos um sentido espiritual do nível de refinamento de que. Ele pergunta com arrogância se eu preciso que ele faça isso por mim. Mesmo enquanto ele fala, eu já estou formando selos de mão em direção ao recipiente da grande adivinhação. Então, com um aceno da minha mão, o recipiente se expande instantaneamente para 100 metros de comprimento. Vendo isso, Kun exclama surpreso que eu realmente possuo métodos extraordinários, capaz de controlar o recipiente da grande adivinhação tão facilmente, apesar de ser um mortal. Eu digo que estes são apenas truques menores, não vale a pena mencionar. Tendo dito isso, eu gesticulo para que Dong Xuanzi venha comigo para pegar o método de cultivo. Vários dias depois, eles se preparam para se despedir de mim e partir, porque não lhes restam muitas pedras espirituais, e ficar mais tempo arrisca o declínio de seu cultivo. Kun diz que, se eu tiver a chance de sair, posso encontrá-lo na cidade Toca-Céu, dentro da cordilheira do aglomerado de nuvens. Então ele me entrega um pergaminho de papel. Ele diz que este é o mapa da área perto da saída da formação de ruptura imortal, desenhado de acordo com meus requisitos. Depois de trocar mais algumas gentilezas, os dois se transformam em feixes de luz e desaparecem da minha vista. No caminho, Korhong diz que, embora eu possua um intelecto considerável e seja uma figura e tanto, minha vida está quase no fim. E mesmo que eu retorne ao mundo do cultivo, não viverei muitos anos mais. Dong Xuanzi, atrás dele, diz que sem alcançar a longevidade, tudo é ilusão. Eles não estavam lutando um contra o outro precisamente por aquela pequena chance de longevidade? Neste ponto, Korhong pergunta curiosamente qual método de cultivo Dong Xuanzi obteve. Dong Xuanzi sorri levemente e diz que não poderia ser o mesmo método de cultivo que o que está em suas mãos. Poderia? Ele lhe diz para ficar tranquilo, que depois de retornar, avançar para o reino do núcleo dourado e se isolar, ele definitivamente cumprirá as 3 coisas que prometeu ajudá-lo. Durante a conversa, os dois já chegaram acima da formação de ruptura imortal.
Dan Xuanzi pergunta se Kun ousa tentar atravessar, já que a névoa protetora da formação ainda não se dissipou. Kun ri com vontade e diz por que ele não ousaria, então forma selos de mão e se apressa rapidamente para baixo. Pouco depois de eles partirem, eu piloto o recipiente da grande adivinhação até este mesmo local. Eu já tenho 71 anos este ano. A próxima dispersão da névoa será daqui a 14 anos. Eu simplesmente não posso esperar tanto tempo. Neste ponto, não há mais nada a que eu possa me apegar. Então hoje, eu me preparo para me aventurar na formação de ruptura imortal. Com esse pensamento, eu acelero o recipiente da grande adivinhação e mergulho para baixo. Abaixo do abismo do vácuo, uma névoa espessa cobre tudo. Um manto de branco me cerca, criando uma sensação intensamente surreal. Mas em pouco tempo, sinto como se tivesse batido em algo. O recipiente começa a tremer violentamente. Eu suspeito que esta seja a camada de vento astral que Kun mencionou. Segundo ele, essas lâminas de vento podem facilmente retalhar o corpo de um mortal. Até mesmo cultivadores do estabelecimento de fundação precisam de escudos espirituais. Depois de pilotar cuidadosamente por meia hora, eu atravesso a camada de vento astral. O tremor finalmente cessa, e diante de mim aparece um brilho infinito. Finalmente, eu escapo da formação de ruptura imortal. Ao chegar ao mundo do cultivo, obtenho fortuitamente um raro método de cultivo. Em apenas um século, eu alcanço o núcleo dourado. Depois disso, meu caminho de cultivo se torna tranquilo. 1000 anos depois, eu ascendo. No reino imortal, começo a cultivar novamente do nível mais baixo. Eventualmente, torno-me um imperador imortal que domina o reino. Então, rompo a barreira espacial e ascendo ao reino divino, começando como um menor. Ao longo de 10.000 anos, cultivo até o reino do Rei Divino, tornando minha existência mais forte no reino divino. Após suportar inúmeras dificuldades, ascendo ao reino divino primordial, tornando-me um humilde porteiro. Neste momento, acordo sobressaltado, percebendo que tudo não passou de um sonho. Minha embarcação foi virada completamente de cabeça para baixo. De acordo com o mapa de Kuyuon, deixei o covil da luz ilusória e alcancei o terceiro nível da formação, o covil invertido. Parece que a grande embarcação de adivinhação se desviou automaticamente da camada de luz ilusória, e é por isso que recuperei a consciência. Percebi que, enquanto perdi a consciência na camada de luz ilusória, a embarcação navegou sozinha até a camada invertida. Talvez eu possa deixar a grande embarcação de adivinhação se guiar sozinha enquanto eu apenas forneço energia. Uma intuição inexplicável emana da grande embarcação de adivinhação, dizendo-me para onde ir. Sigo sua orientação e acelero. Seguindo a orientação, passo suavemente pela quarta camada, a camada de fogo corrente. A seguir vem a quinta camada, a camada de gelo profundo. Depois, a sexta camada, a camada de tempestade de raios. Além da camada de tempestade de raios está a camada escura. Segundo Kun, esta camada não apresenta perigo real, apenas escuridão sem fim. Neste momento, a excitação nem sequer começa a descrever meus sentimentos. Após 6 reencarnações que duraram centenas de anos, estou finalmente prestes a deixar este lugar. Mas no segundo seguinte, uma bocarra enorme se lança em direção à minha grande embarcação de adivinhação. Em desespero, ativo a reencarnação para terminar esta vida. Não consegui ver claramente o que era aquela coisa. Nem Ku Hong nem Dan Xuanzi mencionaram algo assim no covil escuro. Embora eu tenha falhado no último passo, os ganhos desta vida superaram em muitas expectativas. Após escolher preservar a grande embarcação de adivinhação, começo minha 7ª reencarnação. No 4º ano ancorado, levo secretamente meus seguidores de confiança ao túmulo de Qianhong. Desta vez, uso um spray contendo miasma mortal e mortal para corroer lentamente o poder na célula do remanescente do passo. Desta forma, não será destruído, e eu posso carregá-lo. Após esperar mais 15 anos para a névoa se dissipar, piloto novamente a grande embarcação de adivinhação para dentro da formação de separação imortal. Atravesso rapidamente as primeiras camadas e chego à última camada escura, mas desta vez, procuro por eras sem ver aquela criatura de antes. Com a saída bem à minha frente, não hesito mais e acelero bruscamente. Mas mal saí voando, vejo aquela bocarra enorme novamente. Isso confirma minha suspeita. Esta criatura ataca apenas mortais. Talvez sua missão seja devorar todos os mortais que se aproximam deste lugar. Sem outra escolha, viro-me rapidamente e sigo para cima. A criatura me persegue por trás, mas quando chego à camada de tempestade de raios, ela para. Quando espio para ver a forma completa da criatura, começo a suar frio. Esta coisa enorme é na verdade uma baleia gigantesca. Minha embarcação, com dezenas de metros de comprimento, não é nem do tamanho de um de seus dentes. Apesar de uma diferença de tamanho tão grande, ela me encontra com precisão todas as vezes. Nos 15 anos seguintes,
Tento forçar minha passagem pelo covil escuro inúmeras vezes. Mas durante essas tentativas, o tempo desde entrar no covil escuro até ser descoberto pela baleia gigante fica cada vez mais curto, então só posso recuar envergonhado após evitar a baleia. Assim, chego ao 35º ano ancorado. Durante este tempo, descobri que apenas no dia em que a névoa se dissipa a baleia parece atrasada por algo, demorando mais para me notar. Com este tempo extra, talvez eu consiga chegar ao fundo do abismo do vazio. Desta vez, preparo-me para arriscar tudo e atravessar correndo em velocidade máxima. Mas assim que vislumbro a luz da saída, a baleia gigante ataca novamente. Tendo me aventurado muito fundo, não tenho tempo para desviar, então só posso ativar a reencarnação para terminar esta vida, escolhendo continuar a carregar. No 4º ano ancorado da minha 8ª vida, reabri o túmulo de Shi Hong. No 5º ano ancorado, no dia da dispersão da névoa, o progresso de carregamento se aproxima de 90%. Mas qualquer coisa abaixo de 100% faz pouca diferença para mim. Só posso esperar pacientemente. No 20º ano ancorado, minha tentativa termina em fracasso. 35º ano ancorado, ainda fracasso. Mas essas tentativas não são totalmente inúteis. Pelo menos, meu controle da grande embarcação de adivinhação torna-se cada vez mais habilidoso. No 50º ano ancorado, não tento forçar a passagem pelo covil escuro novamente. Eu já estou velho. Meus reflexos e estado mental declinaram significativamente. Ir seria fútil. Então, escolho encontrar meus 2 velhos amigos, na esperança de obter algumas pistas deles. Desta vez, uso novamente o método de cultivo da formação do núcleo para atrair ambos para a mansão do grande preceptor. Então, entrego a eles o desenho que fiz da baleia gigante para que examinem. Depois de olhar, Ku Hong diz, confuso, que nunca viu tal criatura ao atravessar o covil escuro. Dão Xuanzi ao seu lado parece notar algo. Ele diz que viu um registro relacionado em um texto antigo. Nos tempos antigos, havia uma seita chamada Seita de Domação de Bestas. A seita de domação de bestas não tinha métodos de cultivo profundos. Apenas com a fórmula de domação de bestas, eles podiam controlar bestas exóticas para lutar por eles. Entre as bestas mais famosas controladas pela seita, parece ter havido este tipo de baleia gigante. Ao ouvir isso, Ku Hong se lembra que esta baleia gigante pode ser chamada de baleia fendedora de reinos. Ouvindo essa pista, perguntei-lhes imediatamente, animado, se havia alguma maneira de evitar essas baleias fendedoras de reinos. Mas eles dizem que esta besta exótica desapareceu do mundo do cultivo há milhares de anos. Eles nunca viram uma, muito menos sabem de mais alguma coisa. Ouvindo isso, eu suspiro. No final, só posso contar comigo mesmo. Após entregar o método de cultivo a Dão Xuanzi, ativo a reencarnação para terminar esta vida. Na minha 9ª vida, reabro o túmulo de Qianhong, esperando absorver o remanescente do passo furtivo para carregar. Infelizmente, a reencarnação não mostra a resposta. 20º ano ancorado, 35º, 50º. Tento repetidamente, mas não consigo atravessar o covil escuro. Pelo 65º ano ancorado, tenho 85 anos, minha vida se esvaindo. Desta vez, eu não forço. Eu simplesmente abandono o controle da grande embarcação de adivinhação, deixando-a derivar lentamente em direção ao fundo do abismo do vazio desde o início. Mas desta vez, a baleia fendedora de reinos que deveria ter aparecido não aparece. Logo, chego a um ponto não muito longe da saída. Vendo isso, levanto-me apressadamente com as pernas trêmulas. Então, assumo o controle da embarcação e avanço a toda velocidade em direção à saída, bem no fundo. No momento em que acelero, a baleia fendedora de reinos aparece novamente. Só agora eu percebo. A baleia fendedora de reinos não consegue ver, ou melhor, ignora objetos que se movem a uma velocidade constante. Contanto que eu mantenha a mesma velocidade, posso passar pela formação de separação mortal em segurança. Com este pensamento, eu rio de coração. Não importa quão rápida seja essa baleia fendedora de reinos, eu já alcancei a saída. Em meio à minha risada selvagem e ao rugido da baleia, a grande embarcação de adivinhação rompe a fenda entre os reinos, indo direto para o mundo do cultivo. Logo, os arredores ficam turvos. Parece que atravesso a distância de vários mundos em um instante. Sob uma pressão imensa, sangue escorre do meu nariz e dos meus olhos, mas não presto atenção. Olhando para trás, para a formação de corte imortal, minha perspectiva se eleva infinitamente. Neste momento, testemunho uma cena que nunca esquecerei. O corpo inteiro da baleia divisora de reinos torna-se cristalino para mim, e descubro que não há apenas uma. À medida que minha perspectiva se distancia, vejo que na verdade existem milhares e milhares dessas baleias divisoras de reinos. Elas nadam livremente através daqueles espaços escuros suspensos no vazio, e a terra de corte mortal de onde vim fica cada vez mais distante deste mundo de cultivo.
Desta vez, finalmente saio desta região e finalmente vejo o mundo de cultivo com que sonhei. Poder ver esta cena antes de morrer, esta vida não foi vivida em vão. Então, antes de dar meu último suspiro, ativo a reencarnação. Após 9 reencarnações que abrangeram quase 500 anos, finalmente toco o limiar do cultivo. De acordo com meu plano original, eu queria acelerar o progresso do carregamento. Mas depois de ver a lista de itens selecionáveis, hesito. Porque desta vez, o resquício da estela ainda está disponível. Depois de pensar bem, escolho preservá-lo. Isso verificará uma certa hipótese que tenho. Na minha 10ª vida, como não acelerei o carregamento, preciso esperar 20 anos para que ele se complete. No 3º ano ancorado, vou ao túmulo de Qianhong. Desta vez, em vez de usar o miasma mortal e mortal para invadir, eu recupero diretamente a célula do resquício da estela. No momento em que atiro, ela começa a se dissipar lentamente. Enquanto isso, a formação criada pela célula do resquício da estela dentro do túmulo de Qianhong fica significativamente mais forte. Isso confirma minha suspeita. Objetos místicos neste mundo possuem singularidade. 2 objetos místicos idênticos não podem coexistir. No entanto, através do poder da reencarnação, criei outro idêntico do nada. A consequência é que os 2 objetos se fundem espontaneamente, tornando-se um só. Então ordeno aos meus subordinados que invadam o túmulo com spray de miasma mortal e mortal. Desta vez, é preciso um esforço considerável para reduzir gradualmente seu poder. Dentro do túmulo, a aparência da célula do resquício da estela não mudou muito. Ela apenas parece um pouco menos danificada, mas a reencarnação ainda não consegue absorvê-la. Parece que a estela precisa ser reparada mais completamente. Então, guardo esta estela do resquício aprimorada no navio da grande adivinhação como provisões para minha futura jornada a um mundo de cultivo. No ano ancorado 20, quando a reencarnação está quase totalmente carregada, eu expurgo extensivamente oficiais corruptos e senhores de terras tiranos. Então, embolso o ouro, a prata e as joias que eles acumularam por gerações. Afinal, no mundo de cultivo, ainda precisarei lidar com mortais. A riqueza deve ser preparada com antecedência. Além da riqueza, comida é essencial, mas grãos são a base da nação. Além disso, estou pedindo demais. Os oficiais apresentam memoriais em oposição. Eu não desperdiço palavras. Na frente de todos os oficiais civis e militares, levito o navio da grande adivinhação ao seu tamanho máximo sobre o palácio. Ao ver isso, o povo comum se ajoelha e se prostra. Os oficiais civis e militares, testemunhando meios tão extraordinários, mudam imediatamente suas atitudes e me ajudam avidamente a coletar grãos. Com a assistência ativa dos oficiais e depois de eliminar mais comerciantes corruptos, o navio da grande adivinhação finalmente fica lotado. Com todos os assuntos resolvidos e sem mais laços no mundo mortal, piloto o navio da grande adivinhação mais uma vez sobre o abismo do vazio. Então passo várias horas saindo da terra de corte imortal. Mas desta vez, depois de emergir, vejo um oceano sem fim. Isso me confunde. Da última vez que emergi, vi claramente cordilheiras sobrepostas. Abri o mapa de Kuan, mas não consigo encontrar a localização do oceano. Desamparado, só posso fazer as coisas um passo de cada vez, esperando encontrar áreas habitadas antes que a consciência espiritual e o navio da grande adivinhação se esgotem. Depois de escolher uma direção, piloto o navio enquanto procuro por vestígios de civilização em todos os lugares. O oceano é verdadeiramente vasto e sem limites. Voo por 7 dias e 7 noites sem ver nenhum sinal de habitação humana. Depois de mais uma dúzia de dias, a velocidade do navio fica cada vez mais lenta. Está claramente ficando sem energia. Justo quando estou no meu limite, a silhueta de um navio finalmente aparece fracamente no mar distante. Mas quando pego o telescópio, descubro que é um navio afundando. O navio deles parece ter sido atacado. Um deles diz a todos para não entrarem em pânico. Ele já enviou um sinal para um mestre imortal. Ao ouvir as palavras mestre imortal, meu coração dispara. Guardo rapidamente o navio da grande adivinhação e nado debaixo d'água para me juntar a eles. Junto com eles, finjo estar à beira da morte, gritando para o mestre imortal nos salvar. Em pouco tempo, uma figura aparece no céu, mas parece que alguma técnica imortal nos impede de ver claramente as feições dessa pessoa. Além disso, no instante em que essa pessoa aparece, todos ao redor se tornam incapazes de emitir qualquer som. Então, com um leve levantar de dedo, o navio de mais de 100 metros de comprimento se endireita lentamente diante do meu olhar espantado. O navio inteiro se ergue da água, e o enorme buraco em seu casco se repara a uma velocidade visível. Finalmente, com um aceno de mão, todas as pessoas na água são lançadas para o navio. Depois de fazer tudo isso, o mestre imortal paira sobre o navio e pergunta quem enviou o sinal. Uma pessoa imediatamente dá um passo à frente, ajoelhando-se no chão e dizendo que foi este humilde, Su Shangil.
O mestre imortal pergunta a todos se eles entendem as regras. Assim que chegarem ao seu destino, tudo não terá mais nada a ver comigo. Eu nunca os vi, e não sei quem vocês são. Entendido? Su Shangil diz apressadamente que este humilde entende. Após receber uma resposta satisfatória, o mestre imortal acena novamente. O navio começa a acelerar em alguma direção. Durante o resto da viagem, o mestre imortal fica na proa sem dizer uma palavra. Todos do navio também caem em um silêncio sinistro. Depois de meio-dia, quando a noite cai, finalmente vemos luzes espalhadas. É uma ilha de aparência bastante próspera. Centenas de grandes navios estão atracados nas docas da ilha, uma visão bastante espetacular. Mas nosso navio não se dirige às docas. Em vez disso, ele contorna metade da ilha pela parte de trás, chegando a uma caverna natural com pouca presença humana. Depois que o navio para, vários homens corpulentos de preto se aproximam para nos receber. Esses homens de preto agem como se não pudessem ver o mestre imortal, apenas apressando todos para fora do navio. Então eles levam todos para um grande salão, nos informando que ficaremos aqui esta noite. Comida foi preparada no salão para que possamos nos servir. Amanhã, alguém nos levará para registrar nossas identidades. Depois de dar essas instruções, os homens de preto se viram e saem. Depois que eles saem, um homem diz que Azar Terrível encontraram um ataque de monstro marinho. Quase 100 pessoas partiram, e agora menos da metade sobreviveu. Outro diz que não sabe o que seu pai estava pensando, insistindo em mandá-lo para cultivar aqui, quão confortável ele estava em casa. Aquele homem diz que em sua terra natal, ele era pelo menos o filho do príncipe da pacificação do sul. Riqueza e glória eram infinitas. Su Shangil dá um passo à frente e diz, por que falar de tais coisas agora? Cada família pagou um preço enorme para enviá-los aqui. Em vez de reclamar, pratiquem com paciência. Se vocês realmente se tornarem mestres imortais, não apenas a longevidade estará ao alcance, mas terão a chance de voltar para casa e trazer suas famílias. Ouvindo a conversa deles, posso facilmente adivinhar que essas pessoas, como eu, também vêm da terra de corte imortal. Mas parece que na terra imortal isolada de onde eles vêm, a existência do mundo do cultivo não é um grande segredo. E pela situação de hoje, uma rota de contrabando madura já se desenvolveu. Enquanto pondero sobre isso, alguém de repente toca no meu ombro. Ele diz que pareço desconhecido e pergunta que posição eu ocupava em dali ou de qual província eu sou, um comerciante rico ou um príncipe. A isso, eu não respondo. Em vez disso, viro-me e afasto a mão dele com um tapa. Pelo meu comportamento de agora, o homem gordinho pode facilmente dizer que ocupei altos cargos por anos. Então ele não ousa fazer mais perguntas e rapidamente se vira para ir embora. Cedo na manhã seguinte, alguém vem e diz que em breve nos levarão para fazer o registro de família. Depois disso, nos tornaremos oficialmente membros da Ilha Glaze. Eles também nos avisam para não dizermos coisas que não deveríamos. Se alguém perguntar, expliquem que somos residentes de outra ilha cuja casa foi destruída por uma tempestade de vento, nos forçando a procurar refúgio aqui. Depois, seguindo as instruções, todos nós vestimos roupas esfarrapadas. Sob o olhar de vários homens de preto, emergimos de uma passagem secreta para o nível do solo. Os residentes da ilha não nos dão muita atenção. Este grupo de várias dezenas de pessoas é claramente rotineiro para eles. Depois de vagar pela cidade por sabe-se lá quanto tempo, finalmente paramos em frente a uma mansão. Um servo entra para avisar, depois volta correndo para nos guiar pela entrada dos fundos. Entrando no salão principal, descubro que 2 ou 3 grupos já se reuniram aqui, totalizando não menos que 100 pessoas. Depois de esperar mais um pouco, finalmente chega a nossa vez. A pessoa que nos trouxe aqui avança e junta as mãos em concha, chamando pelo gerente Zal. Ao ouvir isso, o gerente Zal se aproxima do grupo e pergunta se todos são vítimas de desastres que vieram se registrar. Antes que ele possa responder, um brilho de luz vermelha passa pelas pupilas do gerente Zal. Ele chama Sanzong e diz que essas vítimas de desastres são todas ricas ou nobres. Sanzong diz que essas pessoas eram todas de famílias ricas em suas ilhas. Infelizmente, sem a proteção de um mestre imortal, tudo se torna nada diante de desastres naturais. Enquanto fala, ele tira algo brilhando com uma luz dourada do peito e o desliza para a mão do gerente Zal. Depois de ver o objeto brilhante, o gerente Zal diz que as tempestades de vento têm sido realmente fortes ultimamente. Felizmente, o mestre imortal misericordiosamente ordenou que ajudássemos as vítimas de desastres. Ele também diz que com o pavilhão do tesouro celestial sendo tão atencioso, ele certamente reportará a verdade ao senhor da ilha. Quando o mestre imortal conceder recompensas, você definitivamente receberá sua parte. Depois de dizer isso, ele nos guia para iniciar os procedimentos de registro de família. Quando chega minha vez, ele olha para mim várias vezes.
Então ele pergunta meu nome para completar o registro. Após o registro, ele me entrega uma placa com meu nome escrito nela. Ele me diz para pingar meu sangue nela e guardá-la em segurança. Esta será minha prova de identidade de agora em diante. Ele também me lembra que na ilha, seja para receber tarefas de trabalho, distribuições de grãos ou lidar com inspeções, precisarei apresentar esta placa. Eu nunca devo perdê-la. Sanzong ao seu lado se pergunta por que o gerente Zhao está sendo tão cordial comigo, explicando tantas precauções. Depois que todos recebem seu registro de família, Sanzan nos leva a um complexo. Ele diz a Sanzan que agora que os registros estão completos, o contrato pode ser assinado. Ao ouvir isso, Sanzan tira um pedaço de papel do peito, depois morde o dedo e escreve seu nome no papel. Depois que o papel se dissolve em partículas de luz dourada, ele diz a Sanzong que, como combinado inicialmente, 3 contratos concluiriam o acordo. Assim que eles se estabelecerem, assinarão o contrato final. Ouvindo isso, Sanzong aperta a cabeça e diz que lidar com o reino isolado é problemático. Se não fosse pelo bem de seu predecessor, o pavilhão do Tesouro Celestial não faria este negócio não lucrativo. Depois de reclamar, ele continua dizendo que eles podem usar suas placas de residência para reivindicar uma moradia. E durante o primeiro ano, eles receberão alguns grãos de graça mensalmente. Quando ele termina, Su Shangil pergunta como eles podem começar a cultivar. Sanzong responde que mortais da Terra Imortal Isolada têm concentrações extremamente altas de miasma em seus corpos. Para cultivar, eles devem primeiro remover o miasma. Su Shangil diz que eles já sabem que tem miasma por dentro. A questão agora é como removê-lo. Ouvindo isso, Sanzong responde que há muitos métodos para remover o miasma. Por exemplo, eles podem mergulhar na piscina espiritual de purificação do corpo da ilha por um dia e uma noite, o que removerá completamente o miasma. Mas cada abertura da piscina espiritual requer investimentos materiais massivos. Mesmo uma ilha rica como a Ilha Glaze só pode abri-la uma vez a cada 3 anos. A última abertura foi há 1 ano. Além disso, o número de vagas para entrar na piscina espiritual é limitado. Forasteiros como eles não têm contatos e não podem competir com os nativos da ilha. Depois de ouvir isso, Su Shangil pergunta sobre outros métodos. Sanzong continua, dizendo que o segundo método é cultivar o mantra profundo de purificação do coração amarelo. Combinado com medicamentos específicos, com o tempo, isso também pode remover o miasma. Mas este método geralmente leva 5 ou 6 anos para ter sucesso. A vantagem é que é muito estável e não exige nenhum preço especial. Ao ouvir que leva 5 ou 6 anos, Su Shangil cerra os punhos com mais força. Então ele pergunta urgentemente se existem outros métodos. Ouvindo isso, a expressão de Sanzong imediatamente se torna séria. Ele diz que o terceiro método é participar de experimentos humanos. Alguns mestres imortais aqui estão muito interessados no miasma dentro dos mortais. Todos os anos, eles selecionam voluntários entre os mortais da ilha para servirem como cobaias. Os mestres imortais usam métodos especiais para extrair o miasma das cobaias para pesquisa. Embora isso leve apenas alguns meses para drenar todo o miasma, o processo é extremamente doloroso. A maioria das pessoas não consegue suportar e perde a sanidade antes que o miasma seja completamente drenado. Ouvindo isso, o rosto de Su Shangil escurece, mas ele ainda pergunta em voz baixa se existem outros métodos. San diz que os descendentes mortais diretos de mestres imortais podem usar tesouros raros para remodelar seus corpos. Isso não apenas remove o miasma, mas também pode aprimorar o cultivo. Mas este método não é acessível para pessoas como eles. Nem mesmo o senhor da ilha tem tais recursos. Sanzong diz que isso é tudo o que ele sabe. Se eles realmente querem cultivar, devem pensar sobre isso com cuidado nos próximos dias. Eu sei que vocês suportaram inúmeras dificuldades para retornar da terra exilada, todos com corações buscando tão. Quem entre nós não foi assim um dia? Infelizmente, o caminho imortal é verdadeiramente difícil. Mesmo que vocês removam todo o miasma, muito poucos conseguem sentir a energia espiritual do céu e da terra e atraí-la para seus corpos. Vocês, jovens mestres ricos, estariam melhor se ficassem em seu mundo original e se divertissem em vez de perseguir o caminho imortal tão desesperadamente. Depois que Sanzong vai embora, eu uso minha placa de residência para reivindicar uma moradia gratuita. Muitas casas estão densamente agrupadas aqui. A maioria tem apenas um cômodo, mas, felizmente, cada uma tem um pequeno pátio cercado por muros. Elas não parecem muito ruins. Depois de me entregar a chave, o guia se vira e vai embora. Entrando no quarto, eu olho ao redor. Dentro há apenas uma cama e algumas mesas e cadeiras, mas, graças àqueles do reino isolado, finalmente me estabeleci. Infelizmente, neste grupo, além de Su Shangil, os outros todos parecem medíocres, sem a determinação para o cultivo e com pouca chance de alcançar a grandeza.
A seguir, meu objetivo principal é remover o miasma do meu corpo. Embora as vagas na piscina espiritual de purificação do corpo sejam extremamente preciosas, o grande vaso da adivinhação está cheio de incontáveis ouros, pratas e joias. Garantir uma vaga através de suborno não deve ser um problema. Mas se isso for descoberto, haverá problemas. Como diz o ditado, não exiba sua riqueza. Sem conexões aqui, ser alvo de alguém seria muito problemático. Neste momento, alguém bate à minha porta do lado de fora. Ao me levantar, pego uma espada curta da grande nave de adivinhação e a seguro com firmeza. Quando abro a porta, descubro que é aquele sujeito gordinho de antes. O homem gordinho entra e pergunta se não sou um dos povos do reino isolado deles. Ele também pergunta seriamente quem eu sou de verdade e qual é o meu propósito ao me infiltrar na Ilha Glaze. Ouvindo isso, minha expressão escurece. Eu pergunto como ele sabe que não sou do reino isolado. Ele diz que quando eles caíram na água, ele me viu emergir de repente debaixo d'água. No início, ele pensou que era uma ilusão, mas depois de rever em sua mente, ele percebeu que eu não estava no grupo desde o início. Ouvindo isso, digo que ele é bastante perspicaz e meticuloso. O homem gordinho se anima imediatamente, dizendo que, além dele, aqueles outros tolos nem notaram uma pessoa a mais. Eu pergunto se realmente ninguém mais notou isso. Enquanto falo, revelo a espada curta em minha mão e caminho lentamente em sua direção. Mas este sujeito gordinho permanece completamente alheio, ainda se gabando para si mesmo. Antes que ele termine de falar, ele de repente sente um arrepio nas costas. Então ele vê uma lâmina perfurando seu peito. Depois que ele perde completamente a consciência, eu retiro a espada curta e guardo esta arma do crime na grande nave de adivinhação. Então eu também guardo o cadáver do sujeito gordinho lá dentro. Este cara confiou em sua pouca inteligência. Ao descobrir que eu poderia ter me infiltrado, ele correu para cá impacientemente para me ameaçar. Que tolo! Além disso, aquele mestre imortal cujo rosto não podia ser visto e o pavilhão do tesouro celestial de Sanzen, todos agem com extrema cautela, com medo de que este assunto se torne conhecido. A partir disso, posso deduzir facilmente que a identidade dos mortais da Terra imortal isolada não pode ser exposta. Então, mesmo que uma pessoa desapareça, eles não ousarão investigar abertamente. Mesmo que saibam que o sujeito gordinho veio ao meu quarto esta noite sem sequer encontrarem um corpo, eles certamente não podem fazer nada contra mim. Os eventos se desenrolam exatamente como eu previ. Depois de vários dias, além de Su Shangil perguntar sobre isso, o desaparecimento do sujeito gordinho não chama atenção. Durante este tempo, investigo vários assuntos na ilha enquanto planejo como usar razoavelmente o ouro, a prata e as joias dentro da grande nave de adivinhação. Gradualmente, ganho uma compreensão geral da Ilha Glaze. Esta região marítima é chamada de Mar do Aglomerado de Nuvens. O Mar do Aglomerado de Nuvens é vasto e sem limites, com dezenas de milhares de ilhas espalhadas. A Ilha Glaze está localizada na parte sul da região do Mar Central, de escala média. A ilha é chamada de Ilha Glaze porque uma espécie de peixe com carne deliciosa chamada peixe glaze vive nas águas circundantes. Os peixes glaze são populares entre os mortais. Alguns mestres imortais também usam as pérolas de glaze que ocasionalmente se formam dentro deles para o refinamento de pílulas. Então, os mestres imortais estacionados na Ilha Glaze coletam uma certa quantidade de pérolas de glaze anualmente. Pescar peixes glaze no mar é o trabalho mais popular. Dos peixes capturados, apenas 70% devem ser entregues. Os 30% restantes podem ser vendidos livremente. Mas ir para o mar requer navios grandes. Além disso, os cardumes de peixe glaze são imprevisíveis. Encontrá-los requer as bússolas espirituais feitas especialmente na ilha. Essas bússolas são emitidas apenas ao sair para o mar e devem ser devolvidas depois. Qualquer um pego pescando privadamente enfrenta a execução. Também aprendi com os residentes da ilha que uma frota foi recentemente ao mar e descobriu acidentalmente um navio afundado. Depois de enviar pessoas para investigar, eles descobriram dezenas de baús de ouro, prata e joias. Para itens recuperados de navios afundados, as regras da ilha são as mesmas que para os peixes glaze. Você pode ficar com 30%, com os 70% restantes sendo entregues às autoridades. Após este incidente, a ilha inteira ficou imediatamente agitada. Muitas pessoas começaram a procurar contatos privadamente para obter a qualificação para a próxima viagem marítima. Então agora, contanto que eu consiga a qualificação para a viagem marítima, posso legitimar com sucesso a riqueza em minha nave da grande adivinhação. A dificuldade é como posso obter a qualificação individual para a viagem marítima. Muita gente na ilha quer entrar nas frotas. Após algumas perguntas casuais, descobri o segredo. O senhor da Ilha Glaze tem 3 confidentes principais. O gerente Zal cuida do pessoal da ilha. O gerente Qian cuida das finanças. O gerente Zal cuida da segurança.
A maioria das cotas de viagem marítima está nas mãos do gerente Qian. O gerente Zhao e o gerente Zhou sempre quiseram intervir, mas o gerente Qian mantém o controle firme, permitindo-lhes apenas uma ou duas frotas. No dia do registro, a atitude do gerente Zhao em relação a mim foi diferente dos outros. Até agora, eu não sei porquê. Eu acho que talvez eu possa encontrar este gerente Zhao. Então, no dia seguinte, vou ao pavilhão do Tesouro Celestial, na esperança de abordar o gerente Zhao através do canal de Sanzong. Mas, inesperadamente, os homens de preto do lado de fora recusaram meu pedido de forma bastante decisiva. Isso me intriga muito. O pavilhão do Tesouro Celestial é um local de negócios. Como eles podem dispensar as pessoas sem nem mesmo vê-las? Além disso, esses homens de preto me recusaram sem nem mesmo entrar para perguntar. Eles parecem já saber quem eu sou. Será que algo aconteceu com o povo do reino isolado que fez Sanzong se voltar completamente contra eles? Depois de voltar e fazer algumas perguntas, descobri o que aconteceu. Su Shangil, para remover rapidamente seu miasma, escolheu resolutamente se tornar uma cobaia. Antes de partir, ele assinou seu nome naquele contrato restante. Assim, os 3 contratos são cumpridos e o contrato desaparece completamente. Aquele povo do reino isolado não tem mais nenhuma relação com o pavilhão do Tesouro Celestial. Depois de ouvir isso, digo que nunca esperei que Su Shangil fosse tão determinado. Este homem diz que já aconselhou Su Shangil, mas aquele cara simplesmente não quis ouvir. Ele também diz que se não fosse para salvar sua irmã em estado terminal, Su Shangil não estaria tão desesperado. Depois de ouvir seu relato, penso comigo mesmo que, embora Sanzong opte por me evitar, não vou desistir tão facilmente. Naquele dia em que ele partiu, ele ofereceu palavras de conforto a Su Shangil. Por isso, ele não parece ser uma pessoa má. Sua atitude fria de antes provavelmente foi porque ele não queria muita conexão com os mortais da Terra imortal isolada. Então, no dia seguinte, venho novamente ao pavilhão do Tesouro Celestial. O homem de preto imediatamente me amaldiçoa ao me ver, perguntando se estou procurando a morte. Ouvindo isso, digo calmamente que vim ao pavilhão do Tesouro Celestial para fazer negócios. Vocês nem me deixam passar pela porta antes de me enxotarem. Esta é a maneira do pavilhão do Tesouro Celestial de tratar os convidados? Minhas palavras imediatamente atraem a atenção dos transeuntes. Vendo isso, o homem de preto começa a suar frio. À medida que mais e mais pessoas param do lado de fora, o homem de preto, impotente, vai relatar e então me leva para dentro. Ele me leva a um quarto de hóspedes e pede a uma criada que me sirva chá. Depois de pegar a xícara de chá e tomar um gole, eu inconscientemente elogio como um chá excelente. Neste momento, Saizong entra e diz: este é o chá do dragão de rocha de Grande Jade, que cresce ao redor das fendas vulcânicas submarinas perto da ilha da Grande Jade. Agora, com a ilha da Grande Jade destruída, este chá do dragão de rocha de Grande Jade tornou-se temporariamente extremamente raro. Ouvindo isso, pouso a xícara de chá e digo que me beneficiei da generosidade do ancião San. Sanzong se aproxima de mim e diz que já cumpriu suas obrigações em relação a Dali. Ele pergunta por que ainda estou o procurando. Eu digo que ele está enganado. Vim desta vez para discutir negócios. Depois de ouvir isso, Sanzen pergunta desdenhosamente que qualificações eu tenho para fazer negócios com ele. A isso, não digo nada. Em vez disso, olho para ele com olhos frios. Ele parece ver algo em meu olhar diferente dos mortais comuns. Então ele caminha até a mesa e pergunta que negócios eu quero discutir. Eu pergunto se o pavilhão do Tesouro Celestial está interessado em cotas para a frota de viagem marítima. Sanzan diz que cada vez que uma frota vai ao mar, não só eles podem pescar peixes vidrados e ganhar muito, mas também podem colher tesouros submarinos inesperados. Então, é claro, o pavilhão do Tesouro Celestial está interessado em tais coisas. Mas, no momento, as cotas de viagem marítima são firmemente controladas pelo gerente Qian. Sem mencionar o pavilhão do Tesouro Celestial. Até mesmo o gerente Zhao só consegue uma ou duas cotas. Ele pergunta que habilidades um novato como eu tenho para ousar mirar nas cotas. Eu digo que se eu puder encontrar o gerente Qian, tenho minha própria maneira de persuadi-lo. Assim que a sala fica em silêncio, a porta se abre de repente. Uma mulher velada entra e diz: então deixe-me encontrar o gerente Qian. Se não der certo, pique-o e jogue-o no mar para alimentar os peixes. Ao ver quem chegou, Sanzong imediatamente se levanta e junta as mãos em concha dizendo saudações, lojista. Depois que ela se senta, eu também junto as mãos em agradecimento. A lojista diz que pareço um tanto confiante, não como alguém que se gaba. Eu digo que sempre cumpri minha palavra, sem exceção. Ouvindo isso, a lojista diz que se este assunto for bem sucedido, o pavilhão do Tesouro Celestial precisará tirar um certo benefício dele. Eu digo que, de acordo com as regras da ilha, posso ficar com 30% da colheita de cada viagem marítima.
Mas, no futuro, não pegarei uma única porção desses 30. Oferecerei tudo a você e ao gerente Zal. Depois de ouvir isso, a lojista pergunta, perplexa, para que estou passando por todo esse trabalho? Eu digo que quero uma vaga para entrar na piscina espiritual de purificação do corpo. As duas pessoas à minha frente congelam ao ouvir isso. Então a lojista agarra a barriga e ri com vontade. Ela diz que na minha idade, eu ainda quero cultivar como jovens. Finalmente. Só quando ela riu até ficar fraca é que ela para. Depois que ela para completamente, eu digo calmamente, eu só busco a longevidade. Sem arrependimentos, mesmo até a morte. Ouvindo isso, a lojista para um pouco e olha para mim novamente. Então ela retira sua expressão brincalhona e diz que aceita. Enquanto estou saindo, a lojista diz que depois de marcar uma data, ela enviará alguém para me notificar. Eu digo a eles que moro no prédio 6, casa 7, fora da cidade, e então me viro para sair. Depois que eu fui longe, Saizong diz que aquela vaga na piscina espiritual de purificação do corpo não é fácil de obter. A lojista diz que embora a competição seja acirrada todos os anos, o pavilhão do Tesouro Celestial não é incapaz de competir. Se essa pessoa puder realmente garantir uma frota de viagem marítima em apenas 5 anos, os lucros da frota equivalerão a uma vaga. Este assunto é puro lucro, sem perdas. Neste ponto, ela faz uma pausa. Então ela diz, os olhos daquela pessoa pareciam bastante assustadores. No meu caminho de volta, passei por um boticário e comprei o mantra da limpeza do coração amarelo profundo e ervas medicinais correspondentes. Mesmo que tudo corra bem, ainda faltam 2 anos para a abertura da piscina espiritual de purificação do corpo. Durante esse tempo, posso muito bem tentar cultivar para ver os efeitos. Talvez meu talento seja excepcional, e eu não precisarei de 2 anos para remover o miasma sozinho. Nos dias seguintes, fico no meu quarto descansando. Quem diria que antes de esperar pelo convite do gerente Zal, eu ouço notícias chocantes. Su Shangil morreu. Quando seu corpo voltou, apenas uma massa de carne retorcida permanece, com uma aparência completamente desumana, verdadeiramente horrível de se ver. Essas pessoas do reino isolado acabaram de chegar e não conseguem nem juntar dinheiro suficiente para comprar um lote para enterro. Eles estavam preparando um enterro no mar. Eu não aguentei e forneci algum dinheiro para que Su Shangil pudesse ser devidamente enterrado. Este herdeiro do príncipe da pacificação do sul do reino isolado, Xiaohan, chora lamentavelmente. Mas eu não sinto nada em particular, apenas uma certa melancolia. Su Shangil se portava adequadamente e tinha uma vontade notavelmente firme. Embora não fosse um gênio de uma vez em um século, ele certamente não era uma pessoa comum. No entanto, mesmo tal pessoa não conseguiu passar por este pré-requisito de remover o miasma. O caminho do cultivo parece mais difícil do que o imaginado. Mais tarde, enquanto cultivo o mantra da limpeza do coração amarelo profundo, experimento ainda mais profundamente como o cultivo é difícil. Eu também percebo que não sou excepcionalmente talentoso. Por quase um mês, fico dentro de casa diariamente cultivando este mantra. Geralmente, mesmo pessoas de talento medíocre mostram melhorias óbvias na energia e na velocidade de pensamento após meio mês de prática. Mas neste mês inteiro, não senti nenhuma mudança. Depois de mais meio mês, finalmente recebi notícias do pavilhão do Tesouro Celestial. Eu sigo o homem de preto até um dos pátios privados do pavilhão do Tesouro Celestial. Vendo as costas do gerente Zal, eu rapidamente avanço e junto as mãos em saudação. O gerente Zal diz que ouviu do pessoal do pavilhão do Tesouro Celestial que eu procuro uma cota de frota para a viagem marítima. Ele diz que meu apetite é bem grande, mas se pergunta em que estou me baseando. Eu digo que as frotas que vão para o mar, em última análise, buscam apenas riqueza. Eu me pergunto o que o gerente Zal pensa sobre comparar os lucros da pesca de peixes vidrados com o resgate direto de tesouros de naufrágios submarinos. O gerente Zal diz que várias viagens marítimas regulares mal equivalem a um achado de tesouro. Como poderia tal boa sorte ocorrer todas as vezes? Só aconteceu algumas vezes em mais de 10 anos. Depois que ele termina, eu digo que se a frota que eu comando pudesse trazer de volta certos tesouros em cada viagem. Ao ouvir isso, um flash de luz vermelha passa novamente pelas pupilas do gerente Zal. Então ele murmura para si mesmo que eu, na verdade, não estou mentindo. Ouvindo isso, fico muito surpreso e pergunto como ele tem certeza de que não estou mentindo. O gerente Zal diz que desde a infância, ele tem olhos anômalos que podem discernir a verdade da falsidade. Agora mesmo, quando eu falei, ele me viu emanando uma suave luz branca, provando que minhas palavras são verdadeiras e minhas intenções não são maliciosas. Primeiro fico surpreso que tal coisa exista. Então pergunto se sua atitude um pouco diferente em relação a mim no dia do registro significava que ele viu algo. O gerente Zal diz que viu que eu não era de uma família rica comum, e minhas mãos estavam manchadas com muito sangue. Claramente não era uma pessoa comum.
A razão pela qual ele foi tão educado comigo foi simplesmente para formar casualmente uma conexão favorável. Ouvindo isso, eu digo que naquele dia, durante o registro, Sanzen disse que éramos todos vítimas de um desastre. Você certamente percebeu, certo? O gerente Zhao disse que não importa. Com mestres imortais estacionados na ilha, não há medo de problemas. Contanto que eles se comportem, nada acontecerá a esses mortais contrabandeados. Além disso, reunir vítimas de desastres foi uma ordem dos mestres imortais. Como eles dificultariam as coisas para Sanzen, que trouxe tantas vítimas de desastres para a ilha de Glaze? Depois de conversar, perguntei se ele poderia considerar meu pedido de cota para a viagem marítima. O gerente Zhao se sente diz que, como sou um novato sem conexões, me dar diretamente uma frota certamente causaria muita insatisfação. Após um momento de silêncio, ele diz que na próxima vez no mar, eu devo primeiro seguir a frota. Se for verdade como eu disse, que tesouros podem ser resgatados a cada vez, então em algumas viagens, a tripulação ficará convencida. Então eu poderei legitimamente assumir o comando da frota. Ouvindo isso, juntei minhas mãos e disse que a consideração do gerente Zhao é minuciosa. Logo, Sanzong relata este assunto à proprietária. A proprietária fica muito surpresa ao ouvir. Ela não consegue acreditar que eu persuadi o gerente Zhao tão facilmente. Ela se pergunta se este velho não está se gabando e se realmente tem confiança para garantir uma frota. Sanzong diz que não sabe os detalhes da conversa, então não sabe no que estou realmente confiando. Após ponderar por um momento, a proprietária instrui Sanzong a me entregar a escritura daquele pátio vago na rua leste. Ao ouvir isso, Sanzong responde imediatamente agitado, dizendo que eles adquiriram aquela propriedade a um custo tremendo especificamente para subornar o gerente Qian. Agora eles a estão entregando a este recém-chegado. Ele propõe esperar até que a frota seja realmente garantida antes de fazer tal compromisso. A proprietária franze a testa e diz a ele para simplesmente seguir as ordens. Quando a frota for realmente garantida, um mero